Fraternais saudações. Aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela e nesta oportunidade, dando prosseguimento a esta nossa sequência de vídeos curtos sobre os diferentes elementos da filosofia esotérica, dignos irmãos e irmãs, vamos nos debruçar propriamente sobre os 4 passos, os 4 princípios, os 4 elementos da prosperidade pessoal de acordo com o pensamento esotérico. Antes disto, claro, para você que está nos acompanhando neste dia, hoje especificamente, recomendo que deixe o curtir aqui no nosso vídeo, que deixe os seus comentários, isso nos auxilia bastante, bem como nos acompanhe nos outros vídeos que estão na sequência deste que você está assistindo agora. Pois bem, por ocasião, indo direto ao ponto, por ocasião do milagre da multiplicação, nós encontraremos um cenário propriamente um tanto quanto sui generis. Existia uma multidão que seguia propriamente Jesus naquele momento e esta multidão, a partir de determinado ponto, estava faminta, não existia alimento para todos. Os discípulos, propriamente, ao notificarem o Mestre sobre este fato, levam a ele esta problemática e ele toma uma atitude. Na verdade, ele toma 4 atitudes que, quando devidamente interpretadas, nos dão as chaves, nos dão propriamente as leis que fazem com que, quando aplicadas em nossas circunstâncias particulares, possamos nós também trazer para a nossa vida maior abastança, maior crescimento, maior abundância e maior prosperidade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, esses 4 princípios fundamentais. Anote-os. Vejamos. Quando o Mestre Jesus, ele toma consciência através de seus discípulos do ocorrido, do processo propriamente de escassez e de falta, a primeira atitude dele é: recolha tudo aquilo que se tem. Ao recolher tudo que se tinha, em suma, os pães e os peixes, poucos que alguns indivíduos tinham levado para aquele lugar ermo para ouvir a pregação, ele toma uma segunda atitude. Ele eleva aqueles poucos alimentos nos cestos que haviam, ele agradece a terceira atitude e ele compartilha. Estes são os 4 princípios, os 4 passos fundamentais propriamente da magia pessoal. Em primeiro lugar, ele reúne o que tem, ou seja, ele não assume uma postura de carência, uma postura propriamente de falta, de debilitude. Ele parte daquilo que já possuía. Ao reunir aquilo que possui, ele toma um segundo passo, que é o de elevar. Diz as Escrituras que ele elevou aos céus. E ao elevar aos céus, propriamente, ele muda o padrão vibratório ou a consciência a respeito daquilo que ele tinha, ainda que pouco. Na sequência, ele agradece, ou seja, coloca em movimento o que nós podemos também sintetizar como a lei da gratidão. O agradecer ou o dar graças nada mais é do que movimentar a lei da gratidão. Vejamos, por que ele estava agradecendo se não tinha o suficiente? Sobre o que propriamente era depositada essa sua gratidão. E ao agradecer, ele desce aquele alimento e propriamente o compartilha, ele o reparte com aqueles que estão ao seu redor. E a partir daí se inicia o processo propriamente da multiplicação, fazendo com que todos aqueles que estavam naquele momento fossem devidamente, plenamente saciados. Eis, dignos irmãos e irmãs, os 4 princípios esotéricos ensinados pelo Mestre Jesus, que a despeito dos princípios das questões religiosas, hierárquicas, eclesiásticas, podem sim ser aplicados por todos nós no nosso cotidiano. Em primeiro lugar, nós temos que observar aquilo que temos.
Observe propriamente o que o universo já lhe deu, o que você pôde conquistar, com que a vida lhe presenteia no vosso cotidiano. Reúna tudo isto de forma consciente e, ao reunir isto de forma consciente, a tomar consciência destas coisas, destes dons, enfim, destas qualidades, destas características, você preenche a sua mente sob a perspectiva do já possuir, do ter. Não parte propriamente da perspectiva da ausência, da falta, da penúria e propriamente da debilitude. Na sequência, é importante que você eleve isso dentro de si mesmo. Não adianta você ter consciência de que a vida já lhe deu tais ou quais qualidades, que a vida já lhe presenteou com esta ou aquela característica, que o universo lhe deu estes ou aqueles bens para você bem prosseguir durante a sua encarnação. É importante que você, nesse segundo passo, eleve o seu processo vibratório. E isto significa, propriamente, que você deve posicionar-se mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, sob uma perspectiva elevada de conexão. Não uma postura de que, olha, o copo está meio vazio, olha como meu vizinho tem mais, enfim, como eu poderia ter mais, eu não estou satisfeito, não sou agradecido sobre aquilo propriamente que tenho. Então, a primeira coisa é reunir, ver o que você possui e elevar esse padrão vibratório. É sempre numa perspectiva de amplo crescimento, numa perspectiva propriamente de avanço e de progresso. É simultaneamente, dignos irmãos e irmãs, agradecer por aquilo que se possui, reconhecer, este é o passo, mas ao mesmo tempo não perder uma visão um tanto quanto mais progressista e até mesmo do ponto de vista luminoso e divino, ambiciosa, uma ambição positiva, no sentido de estar sempre crescendo, evoluindo. Isso é elevar, é você reconhecer aquilo que tem, o primeiro passo. O segundo passo é você elevar o seu espírito, elevar a sua mente, elevar a sua postura, sempre procurando o progresso, o avanço, o crescimento, a abastança. O ponto propriamente número 2, o ponto número 3 é agradecer, ou seja, é colocar em movimento a lei da gratidão. E vejamos que a gratidão, ela vai se dar por vezes sobre aquilo que ainda não se tem, por aquilo que ainda não está nas suas mãos, por aquilo que não se vê. É um ato propriamente de confiança. A palavra confiança vem do latim confidere, confides, ou seja, com fé. E o melhor indivíduo, até onde sei, que definiu a palavra fé foi o apóstolo Paulo de Tarso, quando ele diz o seguinte, abre aspas, palavras dele: fé é a firme crença daquilo que não se vê, mas que se espera, fecha aspas. Ou seja, a fé, ela é uma crença convicta, determinada, perseverante, forte, marcial, daquilo que ainda não se viu, não se experimentou, daquilo que ainda que não se apresenta na linha do horizonte, mas do qual ou sobre o qual já se tem plena confiança. Quando nós exercitamos a fé, a certeza, a confiança esotérica, mágica, espiritual, mental, emocionalmente, nós nos tornamos verdadeiros ímãs que movimentam as conjunturas, os ventos das circunstâncias, enfim, o universo em si, para que este trabalhe a nosso favor. Portanto, a gratidão é também um ato de fé, é um ato propriamente de ampla conexão, de exercício espiritual e de plena confiança de que o universo está continuamente trabalhando a nosso favor. É agradecermos mesmo que ainda não tenhamos, mesmo que ainda não estejamos vendo, mesmo que ainda que as possibilidades não se apresentem como um todo diante do nosso caminho. E por fim, o compartilhar. Eis cabalisticamente, inclusive, um dos princípios mais poderosos da prosperidade pessoal, é o compartilhar. Porque quando você também se posiciona na postura de doador,
Quando você compartilha aquilo que possui com aqueles que estão ao seu redor, você diz para o universo que você tem tanto o suficiente que também é capaz de doar. E por isto se habilita automaticamente para receber mais. O princípio ou o exemplo, a parábola cabalística da taça, em que nós precisamos esvaziar a taça para que ela seja preenchida com novas energias, ou seja, para que mantenhamos este arcano de número 10, o arcano propriamente lá do tarô, o arcano da sorte, o arcano da fortuna, enfim, em constante movimento. O doar representa este passo. E não é uma doação no seguinte princípio: eu dou sem desejar nada em troca. Não, é doar sim, desejando algo em troca. Porque se você diz para o universo: olha, eu estou fazendo essa doação, mas, enfim, é uma coisa livre, eu não desejo nada em troca, o universo diz amém. Ele diz sim, ele confirma este seu pensamento. Portanto, sim, você deve desejar algo em troca, mas não da pessoa que recebe, óbvia e claramente, mas do próprio cosmos, do universo, da inteligência infinita. Esta vai se encarregar de lhe recuperar as forças, de enfim lhe trazer novos frutos. E isso é perfeitamente legítimo, é perfeitamente luminoso, visto que ninguém pode dar aquilo que não possui. Quanto mais abençoado, quanto mais próspero, quanto mais elevado, quanto mais energia e luz você possuir, mais você vai poder abençoar aqueles que estão ao seu redor. Outro princípio importante nessa questão da doação, dignos irmãos e irmãs, deixa aí seus comentários, deixa o seu curtir, você que está nos acompanhando até esse momento aqui do nosso vídeo, meus cumprimentos. Enfim, é a questão de trazer propriamente para si o pensamento de que não basta tão e somente doar, mas é saber em que nível doar. Então, se você, por exemplo, quer crescer no campo da saúde, você quer mais saúde, é interessante que você doe para pessoas que estejam necessitadas no campo da saúde, enfim, alguma instituição que trabalhe com este aspecto, pessoas que precisem de remédios, de materiais hospitalares e etc. Se o que você deseja é um crescimento a nível educacional, envolvendo questões propriamente de formação, doe livros, doe na área do próprio conhecimento. Agora, se é o seu desejo um crescimento na questão financeira, doe propriamente a energia do dinheiro. Procure, enfim, um irmão morador de rua, uma instituição de caridade, enfim, é trabalhar na mesma oitava, na mesma frequência. Este é um princípio cabalístico importante. Já que hoje estamos aqui falando sob o ponto de vista do esoterismo cristão, vejamos o seguinte, que o próprio Cristo vai dizer o seguinte: abre aspas, palavras dele, aquele que tem ser-lhe-á dado, e àquele que não tiver, até o que não tem lhe será tirado. É um dos princípios. E um outro elemento é que, na mesma medida em que derdes, ou na mesma medida em que medides, vos medirão também. Ou seja, é na exata frequência, na exata vibração, sob a exata perspectiva. Então, cabalisticamente, nós doamos na área, no campo, na seara, na perspectiva daquilo que desejamos receber. Esotericamente, nós partimos do princípio de que sim, nós já possuímos. Vamos relembrar o princípio, né, de que aquele que tem ser-lhe-á dado, e aquele que não tem, até o que não tiver, lhe será tirado. Palavras do próprio mestre, um dos mestres propriamente da nossa humanidade. E isso parece um tanto quanto incoerente, um tanto quanto estranho. Ora, não era para ser o oposto, aquele que não tem tinha que receber e aquele que tem tinha que doar ao que não tem, mas Jesus vai nos dar um ensinamento um tanto quanto exótico à primeira vista. Mas isso, quando nós observamos esotericamente, é perfeitamente compreensível. Ou seja, o indivíduo que tem a perspectiva, o espírito, que tem a mentalidade de já possuir algo, de já estar imbuído desta força e desta energia, com muito mais tranquilidade atrai para si circunstâncias de crescimento, de abastança, de fartura e de elevação. Quando o indivíduo se aproxima do seu altar,
Aproxima da sua divindade, da sua espiritualidade, com a cabeça baixa, com o coração vazio, com as mãos lamuriosas, com as palavras propriamente entristecidas, com princípios e elementos de ausência, de debilitude. É isso que ele atrai do universo. Por isso que antes propriamente de executarmos um ritual, antes de fazermos uma oração, antes de movimentarmos o plano astral, mágica e esotericamente no sentido de crescimento, nos é fundamental mudar a postura, mudar a mentalidade e termos a mentalidade de reunir aquilo que nós já temos, elevar aquilo que nós possuímos, agradecer e compartilhar. Sempre, periodicamente, conscientemente, perseverantemente. E por fim, caminhando para o fim aqui deste nosso vídeo de hoje, recomendo os outros vídeos, que é tudo uma sequência, né, de assuntos um tanto quanto intercalados entre si. Mas vejamos, dignos, que, para finalizarmos, que sob essa perspectiva, faz-se necessário compreender que não acontece do dia para a noite, ou seja, você terá que perseverar sobre estes elementos até que estes gradualmente venham a substituir as ideias antigas, os padrões de pensamento, de ação pretéritos. Portanto, cabe-lhe todos os dias refazer-se, reconstruir-se, elevar-se numa nova persona, construindo propriamente o vosso mundo de acordo com a vossa força, de acordo com os vossos horizontes e as vossas próprias possibilidades. Sempre, cotidianamente, refazer-se, reconstruir-se, agradecendo, compartilhando, sempre e sempre. Digníssimos irmãos e irmãs, para aqueles que nos acompanharam até o fim deste vídeo, deixe o seu comentário. Gratidão. Quem vos falou aqui foi Frater Cassiano Camilo Compostela. Até o nosso próximo vídeo.